Olá, muitos que começam a programar sentem que estão diante de uma muralha, não é? Pois bem, hoje vamos analisar uma ferramenta fascinante, o Visual G, que foi projetada exatamente para derrubar essa muralha e abrir as portas da programação para todo mundo. Para a gente entender o valor de uma ferramenta como o Visual G, é preciso dar um passo atrás e fazer uma pergunta fundamental. Afinal, por que o começo da jornada na programação é tão complicado? O grande obstáculo inicial está bem aqui. A gente tem uma ideia, uma lógica na nossa cabeça que parece perfeita, mas na hora de traduzir isso para uma linguagem que o computador entenda, com todas as suas regras, aí a coisa pega. É que a gente fica no meio de dois mundos. De um lado, a gente tenta rodar o programa na cabeça, no papel, o que é super abstrato e não dá um retorno imediato se algo está errado. Do outro, a gente já cai de cara em linguagens como C, Pascal, que são cheias de sintaxe rígida, ponto e vírgula, chaves. É um ambiente que pode ser bem intimidador para quem está só começando. E é justamente para servir de ponte sobre esse abismo que o Visual G foi criado. A ideia é tornar essa travessia inicial muito mais suave. Pensa no Visual G como um intérprete amigável. Ele pega os algoritmos, que são as nossas ideias escritas de forma simples, e os executa na hora. Isso permite que o aluno veja o resultado da sua lógica acontecendo, ali, em tempo real, sem aquele monte de complicação técnica. E como ele faz isso? Usando o Portugal. O nome já diz tudo, né? É quase um português estruturado. Ele elimina a preocupação com a sintaxe super rígida das linguagens profissionais. O objetivo é um só: que o iniciante se concentre totalmente no raciocínio lógico, no fluxo do algoritmo, e não em decorar regras e símbolos. E olha só que bacana a dinâmica. Na esquerda, o aluno escreve o seu código em Portugal de forma bem intuitiva. Um clique e na direita o programa ganha vida. Ele roda, pede informações, mostra resultados. É aquele feedback imediato, a satisfação de ver a ideia funcionando na prática. Bom, a proposta é ótima, sem dúvida. Mas, como professor e pesquisador, eu sempre pergunto: isso funciona mesmo na prática, dentro da sala de aula? Felizmente, a gente tem pesquisas acadêmicas que foram atrás dessa resposta. Vamos dar uma olhada nos dados. O nosso primeiro estudo de caso vem da UFRS e foi feito com 15 alunos de um curso técnico. Isso é bem relevante, porque no ensino técnico, o aprender fazendo é fundamental. Por 20 horas aula, os pesquisadores observaram não só as notas, mas a mudança de comportamento e a qualidade do aprendizado com o uso do Visual G. E os resultados qualitativos são impressionantes. Os alunos ficaram mais engajados, claro, mas o ponto-chave aqui é a reconstrução do conhecimento. Ao invés de só receber a informação, eles começaram a testar, a errar, a perguntar para o professor, para os colegas: e se eu fizer diferente? A ferramenta tirou o foco do exercício de papel e caneta, que pode ser monótono, e transformou a aula no verdadeiro laboratório, com muito mais foco e uma compreensão bem mais profunda dos comandos. Agora vamos saltar do ensino técnico para o superior. Um estudo da UEL analisou calouros de ciência da computação. E aqui tem um detalhe de ouro: 68% deles nunca tinham programado na vida. Ou seja, eram o público-alvo perfeito, uma tela em branco para a gente medir o verdadeiro impacto dessa primeira experiência com a programação. E o que esses universitários acharam da ferramenta em si? Olha só os dados da interface. Somando boa e excelente, a gente tem 79% de aprovação. E por que isso é tão importante? Porque uma ferramenta de ensino não pode ser um obstáculo a mais. Se ela é fácil de usar, ela se torna invisível. E o aluno pode focar no que realmente importa: aprender a lógica. Esses números mostram que o Visual G cumpre esse papel. Ok, então, depois de analisar esses dois cenários, do técnico ao universitário, qual é o grande veredito? Por que, afinal, essa abordagem parece funcionar tão bem? Eu acho que essa citação do estudo da URGS resume tudo perfeitamente. O Visual G é mais que um programa, ele é um ambiente de experimentação. Um lugar seguro onde o aluno pode testar, errar e consertar sem medo. E é nesse processo de tentativa e erro que o entendimento real de como um programa funciona começa a nascer. Portanto, a chave do sucesso está nesse tripé, que se retroalimenta. Primeiro, a simplificação do Portugal quebra a barreira do medo. Segundo, a visualização imediata gera compreensão, aquele clique do entendimento. E terceiro, essa compreensão gera motivação. O aluno vê que consegue e isso impulsiona a tentar desafios maiores. É um ciclo de aprendizado virtuoso. E isso tudo nos deixa com uma reflexão importante para fechar. Será que para ensinar assuntos complexos, o melhor caminho não é começar com mais simplicidade?
Talvez o segredo para formar a próxima geração de grandes programadores seja justamente criar pontos de partida melhores, mais intuitivos e, acima de tudo, mais motivadores.